Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10, do versículo 1 até o 11, diz assim a palavra de Deus. E eu vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e quando clamou os 7 trovões, e emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estive por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou-se a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez, e muitos povos e nações e línguas e reis. Eu tenho falado aqui que o Apocalipse ele é muito mais dentro da alegoria, dentro da figuração, do que dentro da literalidade. Então, João ele está vendo algo divino, né? E é algo que ele está falando próximo àquilo que ele viu. João não está aqui descrevendo algo que ele viu dentro de uma visão humana concreta. Ele viu algo que é muito maior do que aquilo, muito mais intenso do que aquilo, muito mais profundo do que aquilo. Por isso, então é interessante a gente fazer isso, tá? O ano aqui foi o ano 96, né, aproximadamente. Aqui é interessante quando ele fala que ele viu um anjo forte e outro forte que descia do céu
no verso 1, ele está falando sobre Cristo. Apocalipse 1,16 vai falar sobre isso. Daniel 10, do 5 até o 6 também vai descrever isso. Vestido de uma nuvem que descia, uma nuvem, né? Uma nuvem, vestido de uma nuvem, e um arco celeste que estava sobre a sua cabeça. Isso ali se refere ao livro do Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 38, né? Corresponde também o grau da glória de Deus. E também refere-se também ao julgamento quando a rejeição à misericórdia e à paz. E resulta então em julgamento. É interessante, verso 2, vai falar que ele tinha em sua mão um livrinho aberto. O mesmo livro de Apocalipse no capítulo 5, que fala sobre esse capítulo 5, né? Do Apocalipse, e que abriu no capítulo 5, versículo 5, o verso 5, e o capítulo 6, versículo 1. E pôs em seu pé direito sobre o mar, esquerdo sobre a terra. Indica que sobre o domínio, né, do qual significa que a justiça prevalecerá fielmente na terra. Então Deus, ele tem poder em todos os lugares. Só que Deus, a Bíblia diz que os seus pés direitos sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então Deus tem domínio tanto em algo maior, em algo menor. Deus é poderoso em tudo. Verso 3, e clamou com grande voz, como um leão. Assinala aqui o poder e a vitória de Deus, né? E também, diz aqui também sobre os trovões, né? Que emita a sua voz. Não nos diz aqui o que estes 7 trovões declara ou o que significa. Então é algo assim muito além daquilo que João estava falando. Por isso que é algo muito maior, mas ele coloca como algo de um trovão, de algo paralelo àquilo ali, né? Dentro daquilo ali. Verso 4. E quando os 7 trovões acabaram de emitir a sua voz, eu ia escrever. Então declara o fato de que João anotou tudo isso no que se refere todo o livro do Apocalipse. Ele mostrando ali realmente as escritas daquilo que ele falava. Verso 5. E o anjo que vi está sobre o mar, sobre a terra, e levantou a sua mão ao céu. Existe mais probabilidade que foi a mão direita do que a mão esquerda. Sustentou o livro correspondendo o juramento. Deus fazendo algo que o homem não consegue cumprir. Quando Deus ele jura algo, porque Deus ele tem possibilidade de cumprir o que ele está falando. Quando o homem faz um juramento, o homem está muitas vezes, às vezes ele não cumpre aquilo que ele fez, porque é algo muito maior do que ele, né? Verso 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou no céu, o que há na terra, as coisas que estão nela, e o mar, e as coisas que nele há, que não haverá mais demora. O que acontece? Indica o fato de que o mundo pertence a Deus, em virtude do que ele é criador. Por isso que um dos pontos mais interessantes da questão de Deus, né? Deus, ele é o criador do universo, mas Deus é o sustentador daquilo que ele criou. Então, Deus, mas então, peraí, por que essas destruições, por que isso aí? Deus, ele é soberano, mas ele não implica, ele não impede o ser humano de exercer também as suas escolhas. E dentro das nossas escolhas, apesar que as nossas escolhas são erradas, nós pagamos pelas nossas escolhas. Por quê? Porque toda escolha nossa fora de Deus são escolhas caídas e não escolhas
assertivas. Então isso é muito interessante, né? Por isso que nós temos livre-arbítrio, sim, porque nós vamos arbitrar, nós vamos ser juiz muitas vezes das nossas escolhas. Então nós escolhemos aquilo que nós muitas vezes não temos capacidade de escolher. E pela nossa ignorância e não pela nossa obediência a Deus, nós fazemos isso. Verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começou a tocar na sua terra. Declare sobre o princípio da última metade da grande tribulação, o qual será por mais que nunca, né, em mistério. Então Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 4,4, que o Deus desse mundo cegou os entendimentos dos incrédulos, e também que Isaías 14, 12 e 20, e Ezequiel também 28, do 11 ao 19. Verso 8, para nós dar uma corrida aqui. E a voz que eu tinha ouvido do céu tornou a falar outra vez comigo e tal, uma voz do próprio Deus, né? É a mesma voz que lhe disse, sela aquelas vezes que os 7 trovões pronunciaram ali, né? Também o livrinho aberto da mão do anjo, ali mostra também o que Cristo passaria, o que Cristo passaria antes ali de todas as coisas, por isso que é muito interessante falar sobre isso. E o verso 9, eu fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. Refere-se também como se mencionou o mesmo livro mencionado no capítulo 5 ali do Apocalipse que nós lemos e estudamos. Apresenta também a figura de linguagem também, com o sentido de digerir os seus conteúdos. Ali sobre ele fará amargo ao seu ventre, mas a sua boca será doce como o mel. A palavra de Deus, ela é sempre doce, mas neste caso, refere também o julgamento do próprio Deus ali. Verso 10, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e em minha boca era doce como mel, e havendo comido, ficou amargo também. A palavra de Deus, ela é doce para as pessoas que o seguem, mas passa a ser amargo pela questão do próprio julgamento de Deus, né? E ele disse-lhe, importa que uma vez profetiza muitos povos, nações e tal. Todos nós aqui sabemos, quando João fala sobre isso aqui, fala que ninguém está isento de nada. Todos vão ouvir o evangelho, cabe realmente a gente atentarmos para aquilo que Deus está falando e a gente viver aquilo que Deus está falando. Por isso que Deus não faz acepção de pessoa de ninguém, todos nós precisamos saber que nós somos responsáveis também pelo nosso sim ou pelo nosso não naquilo que nós aceitamos ou não da parte de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.